A nova variante da Covid-19, a Kraken, chegou ao Brasil com a primeira pessoa infectada nesta semana. Desde dezembro, a variante está gerando alerta, principalmente nos Estados Unidos e na China. Para entender melhor sobre a derivada da Omicron, vamos falar agora com Rosana Histman, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Bom dia, Rosana. Eu falei seu sobrenome certo? É assim mesmo? Pode me corrigir. Não, está praticamente certo. É Histman. Ah, Histman, muito bem. É muito bom tê-la aqui no Jornal da Manhã e também para falar um pouco dessa variante que tem preocupado nos Estados Unidos e na China, mas também agora no Brasil, trazendo aí um pouco mais de medo para a população. Bom dia a todos, bom dia Daniel, Elisângela. Eu diria que medo não é a palavra mais adequada, na minha opinião. Eu acho que é um alerta, né? Eu acho que é um alerta, sim, isso é importante, por se tornar a variante de maior transmissibilidade, que se tem notícia até hoje, mas, por outro lado, o que a gente está vendo, pelo menos com os dados que até agora estão sendo apresentados, é que ela não está conferindo uma virulência maior, ou seja, um impacto maior em termos de causar doença mais grave. Então, eu te diria que sim, é uma notícia importante, nós temos que ficar atentos, alertas. O vírus, de novo, está dando o recado de que ele vai persistir, ele tem mecanismos genéticos para ir mudando e ir fugindo da nossa resposta imune, então a gente realmente vai ter que conviver com esse vírus ainda por muito tempo. Pois é, doutora, aproveitando, claro, essa discussão, é importante a gente destacar um alerta que foi feito pelo Ministério da Saúde no dia de ontem, revelando justamente que faltam doses pediátricas de Covid-19, aquelas doses que imunizam as crianças de 0 a 11 anos. A pasta disse que está negociando com a Pfizer para antecipar a entrega de um lote e também que vai reabrir as negociações com o Instituto Butantan para o fornecimento da Coronavac. Como a senhora avalia esse cenário de desabastecimento? Quais são os riscos, sob o ponto de vista, claro, do controle epidemiológico, de você não imunizar corretamente esse grupo? Então, Daniel, a gente está, infelizmente, vendo o exemplo da China, que está mostrando para nós na vida real qual é o problema de não ter uma população vacinada, nem uma população que tenha sido previamente exposta ao vírus. Então, se você for entender, o que está circulando na China não é muito diferente do que está circulando no resto do mundo, só que lá está tendo um impacto de morte extremamente importante, não oficialmente declarado, mas extremamente importante. Então, o problema lá é que pegou uma população sem proteção, sem anticorpos, seja sem vacina ou sem doença prévia. Vamos falar agora das crianças, que foi a pergunta que você me fez. Se tem uma população no Brasil que, infelizmente, ainda não teve a oportunidade de se proteger, são exatamente as crianças e principalmente os pequenos. Eu estou falando aí dos 6 meses até 2, 3 anos. Então, a falta de insumos, a falta de vacina para esta população no nosso país é algo que, claro, que nos preocupa. É um direito das crianças também estarem protegidas, nós todos estamos protegidos, a população adulta brasileira, mais de 80% já tomou as suas 2 doses e nós ainda estamos engatinhando nessa vacinação dos pequenos e, como eu te disse, as pessoas não vacinadas e que não tiveram a doença previamente são as pessoas mais vulneráveis para eventualmente ter formas mais graves da doença. Então, vejo com bons olhos essa iniciativa, porque nós precisamos vacinar logo e oferecer o que há de proteção, seja vacina, seja tratamento, tudo que a gente puder oferecer de proteção para a nossa população, nós temos que fazer exatamente isso. E o coronel está com a gente aqui e tem uma pergunta para a doutora. Doutora, bom dia. Em relação às crianças, elas foram deixadas por último por algum motivo. E até onde eu lembro é que elas eram menos suscetíveis a pegar o vírus, né, contrair a doença e, obviamente, ir para um resultado triste que é o óbito. Confere essas informações mesmo, né? Ou seja, foi feito esse protocolo justamente por esses motivos? Bom dia, coronel. Essa sua informação está adequada para 3 anos atrás, não para hoje, né? Já faz um bom tempo que esse cenário mudou. Então, se a gente estivesse discutindo esse assunto, sei lá, em 2020, início de 2021, foi exatamente esse o raciocínio. Mas vamos só relembrar que naquela época as crianças também estavam sendo muito menos expostas, né? Vamos relembrar lá que a gente ficou um bom tempo com as crianças fora das escolas, não se expondo tanto, etc.
A hora que a gente começa a ter toda a população adulta mais protegida e a gente começa a voltar à vida mais flexibilizada, o que é esperado que aconteça, é claro que proporcionalmente esse número de crianças, só para a gente ter uma noção, a gente perdeu mais de 1.500 crianças no Brasil nas faixas etárias pequenas. Vocês lembram desse número, né? Que a gente perdia uma criança a cada 2 dias aqui no Brasil para a Covid-19. Nenhuma doença, coronel, que é imunoprevenível, ou seja, aquelas que a gente consegue prevenir através de vacinação, sarampo, paralisia infantil, meningite, pneumonia, nenhuma dessas doenças matou tanto quanto Covid nas crianças brasileiras. Então, esse conceito inicial lá de 2020, 2021, onde as crianças acabaram ficando por último, e inclusive porque os estudos começaram na população mais velha, na população adulta e depois foi para a população infantil, é que fez a gente ainda ter no nosso imaginário este conceito, mas esse conceito realmente nos últimos, eu diria, mais de um ano, ele já foi revisto e a gente viu que hoje, se tem uma população que está sob risco, são exatamente nossas crianças. Pois é. Agora, doutora, nessa semana também a Secretaria de Vigilância em Saúde, secretaria essa ligada ao Ministério da Saúde, chegou a adiantar que a vacinação contra a Covid vai ser incorporada ao calendário anual do governo para as pessoas do grupo prioritário. E é curioso, porque nós ventilávamos justamente essa possibilidade nas inúmeras entrevistas que nós fizemos com os especialistas ao longo dos últimos meses, ou pelo menos durante os últimos 2 anos. Esse é o caminho, doutora? Uma vacina anual para a imunização contra a Covid-19 ou a dinamicidade dessa doença, com tantas subvariantes, talvez não permitam esse tipo de esquema? Olha, Daniel, essa pergunta sua você já deve ter feito várias vezes, porque é uma pergunta realmente que a gente está construindo a resposta ao longo do tempo. Eu sei que é difícil, né? Eu brinco, eu tenho um filho engenheiro, eles gostam de número, gostam de coisas exatas. E nós, da saúde, a gente, ainda mais diante de uma pandemia, um vírus que tem esse dinamismo, a gente não consegue ter essa resposta exata. Se eu te perguntar qual é a sazonalidade da Covid-19, ou seja, com a gripe eu conheço muito bem, eu sei que ela começa lá em fevereiro, na região norte, daí vem para o sudeste, lá para abril, maio, daí vai para o sul em junho, julho. Então eu faço a vacinação de acordo com a circulação do vírus. Só que para a Covid, isso não existe. Se você me perguntar, existe uma sazonalidade, tem épocas do ano onde o vírus circula mais? Parece que nós temos 2 picos anuais. Parece que a gente tem um agora, né, nessa época de final de dezembro, janeiro, e talvez lá para junho, julho. Então, daria para a gente construir um calendário de acordo com isso? Muito complicado. Nosso país é enorme, a gente tem uma população muito grande para você fazer vacinações bianuais. Então, eu julgo que neste momento eu acho que o melhor critério é a gente realmente fazer e usar a estrutura da vacinação de influenza, de gripe, que a gente já tem para todo o território nacional, chegando nas populações mais distantes. Eu faço muito projetos com os ribeirinhos, eu sei o quanto é difícil chegar uma vacina lá na ponta, lá naquelas comunidades distantes. Então, vamos usar os recursos que a gente tem, a estrutura que a gente tem para as campanhas nacionais de influenza e colocar junto, por exemplo, e colocar no nosso programa nacional a vacina de Covid. Se este é o ideal, se este é o cenário ideal, nós não sabemos ainda, mas eu acho que é um cenário factível. O vírus se mostra cada vez com menor agressividade, em especial na população mais jovem, aquela população que não tem doença de base. Então, acho que o caminho é seguir o mesmo caminho que a gente fez com a vacina de influenza. Mas como você bem disse, Daniel, o dinamismo é tão grande que a gente precisa sempre estar reavaliando o que nós estamos fazendo. E, doutora, é importante falar dos sintomas, que são sempre, né, parecidos, independente das variantes, sempre no trato respiratório, e chamar atenção também para os cuidados, que a gente tem que criar uma cultura mesmo de higiene, vamos falar assim, respiratória, com máscara, também lavar as mãos. Isso continua, muitas pessoas deixaram de ter esses cuidados que são necessários. Infelizmente, a gente vai ter que se acostumar, e já estamos nos acostumando com a Covid-19 e suas variantes que estão aparecendo sempre, com um novo, ou nos Estados Unidos ou na China, mas sempre apontando aqui para o Brasil. Uma hora ou outra já temos o primeiro caso.
De pleno acordo com você. Eu acho que essas medidas, essas barreiras, independente de variante e subvariante, elas continuam funcionando muito bem, né? A máscara, tanto faz qual é a variante e subvariante, higiene das mãos, álcool nas mãos, tanto faz qual é a variante e subvariante. Então, em especial na população mais vulnerável, nós dentro do hospital seguimos usando máscara o tempo todo. Mas eu estou falando que fora dos hospitais, em especial aquela população que é mais suscetível, seja pela idade, seja porque tem alguma doença de base, obesidade, um diabético, eu acho que tem várias situações onde você vai entrar num transporte público, vai entrar num local onde tem um número maior de pessoas, um voo, né? Na minha opinião, deve seguir usando máscara nessas situações exatamente porque o vírus continua circulando. Tem até um estudo que saiu esses dias, muito interessante, eles foram ver na água do banheiro dos aviões, né, no reservatório de água dos voos que chegavam, a porcentagem dos aviões que chegavam com a presença do SARS-CoV, lembrando que o vírus, um dos métodos interessantes de você fazer vigilância é exatamente a água do esgoto. E eles foram ver nos aviões que chegavam, quantos por cento desses aviões tinha a presença do vírus. E eu digo para vocês que é mais de 90% dos voos que chegam. Então, conclusão. Durante os voos internacionais, a gente imagina que praticamente toda vez deve ter pelo menos uma pessoa com ou sem sintomas que pode estar infectada com esse vírus. Então, se eu sou alguém mais vulnerável, alguém que vai passar 10 horas no mesmo ambiente, eu não teria dúvida de fazer essa minha proteção individual. Não preciso exigir dos outros, né? Eu acho que daí é uma questão individual de eu me proteger, eu me vacinar. Lógico, quanto mais eu conseguir esclarecer para a população a importância dessas medidas, mais pessoas vão aderir a essas medidas. Essa é a minha visão. Agora, doutora, já que a senhora falou sobre a pessoa ter a consciência de se proteger, é importante falar da vacinação, que ela fez, digamos, toda a diferença, né? Nos últimos meses, a gente viu os números de óbitos e contágio caírem sensivelmente. Aqueles que se infectaram acabaram tendo sintomas muito mais leves, mas eu, inclusive, conversei com algumas especialistas que foram entrevistadas aqui na Jovem Pan e compartilhei algumas informações que eu observo no dia a dia. Pessoas que se negam ou optam em não tomar terceira, quarta ou quinta doses, justamente dizendo que, não, eu vou esperar a vacina atualizada. Não, vai chegar uma nova que daí vai, inclusive, imunizar contra as novas variantes. O portfólio de vacinas disponível no Ministério da Saúde atende, protege contra essa nova subvariante Kraken ou não? Mesmo assim, é recomendável tomar vacina? Daniel, pelo dinamismo do vírus, a gente vê que mesmo as vacinas atualizadas, você tem uma proteção mais específica, mas ela não é 100% específica, tá? Então, vamos supor que, sei lá, dar um exemplo para você, que a Ômicron é o tronco de uma árvore e as subvariantes são aqueles galhos todos, né? Então, a vacina que é atualizada, ela tem no seu esqueleto esse tronco, certo? É a Ômicron que está no esqueleto dessa vacina, diferente das vacinas anteriores. Por isso que a gente fala que é uma vacina atualizada e bivalente, porque ela tem tanto o esqueleto daquela anterior chinesa quanto o esqueleto da Ômicron. Então, a proteção específica para qualquer subvariante da Ômicron, sem dúvida, é melhor. A quantidade de anticorpos que eu vou conseguir produzir com essa vacina para a variante Ômicron, sem dúvida, é melhor. Agora, vai impedir de eu ter doença? Não, provavelmente não, é o que a gente está vendo. Eu vejo muitas pessoas infectadas, mesmo sendo vacinadas. E os Estados Unidos estão mostrando isso, mesmo com as vacinas atualizadas. Nós não começamos aqui no nosso país, mas os Estados Unidos já começou. A grande diferença da vacinação e da atualização das vacinas são exatamente para o que você falou: evitar morte, evitar hospitalização, evitar todo aquele impacto de saúde pública que, infelizmente, a gente vivenciou lá em 2021, 2020. Então, esse é o objetivo fundamental. E as pessoas que estão querendo esperar uma vacina bivalente para se vacinar, eu diria para você o seguinte: as vacinas bivalentes são só para reforço.
Quem nunca tomou vacina não vai começar com uma vacina bivalente. Então, primeiro conceito importante, são vacinas de reforço. Então, vai ser uma dose só dessa vacina atualizada. 2, ela vai ser destinada para a população de maior risco para ter doença grave e que pior responde às vacinas, que são exatamente as pessoas com mais de, 70, 75, 80 anos, pessoas fazendo quimioterapia, portadores do vírus HIV, ou seja, é todo um grupo de pessoas que tem uma tendência, gestantes, é um grupo bem importante, que tem uma tendência a responder pior à vacina e uma tendência a ter quadros mais graves. Então, alguém que tomou 2 doses, não fez a sua 3ª ou 4ª dose e está aguardando uma vacina bivalente, não é um bom negócio. Porque nós sabemos que para essas subvariantes, mesmo que não seja uma vacina específica, uma vacinação recente aumenta a sua proteção indireta mesmo para essas novas subvariantes. Então é por isso que a gente tem reforçado demais que quem nunca se vacinou, comece a vacinação, não adianta esperar bivalente, porque não é por aí, é uma vacina de reforço, e quem não fez ainda os seus reforços, faça logo. O vírus não espera, né? A gente ainda não tem o início da distribuição da vacina bivalente, a gente espera que chegue em breve, que isso inclusive seja adiantado para a população de maior risco, mas não é para todo brasileiro, é exatamente para aqueles que têm maior risco de evoluir para doença mais grave. Não sei se ficou claro, mas é esse o resumo. Muito bem, doutora Rosana, que é infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Agradeço demais a participação da senhora aqui no Jornal da Manhã, muito explicativa e tirou nossas dúvidas também. Eu que agradeço, um bom dia a todos, bom fim de semana.